Mais um Cat Doctor para você. E vamos falar sobre terapia regenerativa. Regenerativa, não é degenerativa. Mas o degenerativo também estará nesse tema. Vamos abordar sobre isso e muito mais com um médico ortopedista e traumatologista, Dr. Márcio Robin, e o fisioterapeuta Lucas Rosinski. Aí, né? Viu só? São duas feras que já estão há muito tempo nesse embate, né, dessas terapias e tudo. O Lucas também, acupuntura? Acupuntura. Muito bacana, podemos também relacionar isso, que é importante. E o Master Doctor aqui vai falar também da sua experiência, né, que tu trouxe. Acredito seja o pioneiro dessas técnicas aqui em Santa Maria. Acredito que sim. Então, sejam bem-vindos, meus amigos. E vamos falar sobre, então, esse tema que cada um aqui deve estar esperando, assim, tá, eu quero saber isso e muito mais, não é? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Douglas, então a gente veio aqui para falar sobre a terapia regenerativa e o que seria isso, então? São técnicas, né, de tratamento que utiliza várias formas de tratamento, por exemplo, desde a parte bioquímica, a parte física, por exemplo, no caso o laser, utiliza a parte mecânica, né? Existe também uma estimulação muscular que faz que existe a regeneração. Então é uma provocação que a gente causa no tecido ou no órgão para que ele reaja e consequentemente leve a uma reparação tecidual, que às vezes o tecido está doente ou sofreu alguma lesão. Isso é muito importante em todas as formas de lesões, tanto as formas degenerativas que tu comentaste, então a artrose, a tendinopatia crônica de um tendão que vai envelhecendo, que vai começando a doer, que vai perdendo a função e com isso leva à ruptura do tendão. É muito comum isso a nível de ombro, a nível de tendão de Aquiles. E essas formas de tratamento elas vieram para talvez, quando identificada no início, tratar sem cirurgia. Então, quando você rompe o tendão de Aquiles, que você imediatamente identifica e você trata, não esperando mais que 2 semanas, você consegue tratar sem cirurgia, só com o tratamento clínico, né, utilizando das células e da fisioterapia, e isso é o suficiente para resolver o problema do paciente. Quando é um tratamento crônico ou um gap do tendão muito grande, aí só com cirurgia, porque aí você tem que puxar aquele tendão que ficou muito tempo encurtado, já preenchido com fibrose, e aí tu não consegue mais restabelecer a função. E essas técnicas, então, elas vieram substituir algumas cirurgias e fazer a forma mais rápida do tratamento, porque toda cirurgia demora, às vezes, 6 meses de recuperação. Não é só o tecido cicatrizar, que geralmente em torno de 2 meses a maioria dos tecidos cicatrizam, mas tem toda uma fase de recuperação muscular, de equilíbrio, de força, que aí demora mais tempo. Então, se você identifica essas lesões precocemente e trata elas, você consegue tratar de uma maneira muito mais fácil, mais barata e com uma recuperação mais precoce. Lucas, vamos falar sobre a situação das lesões. Isso começa cedo, não é lá depois dos 40, porque se tem esporte, normalmente tem lesão, seja em qual for o esporte, até mesmo por vezes correndo. Então, dentro disso, essas lesões que acontecem, no público jovem, por exemplo, né, essa parte de regeneração, é possível? Sim. Possível. Possível. Né? Então, vamos começar pelas lesões, fazendo com que quem está nos assistindo entenda esse processo da aplicabilidade regenerativa, né, através do sangue, né, que é ali que estão os principais componentes que vai para essa terapia. Tudo bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite. E assim, o que acontece? O que a gente recebe mais lá na clínica? Pacientes de média idade que fazem prática esportiva. O problema é que ele não é um atleta profissional, ele é um atleta amador. Uhum. E o que acontece?
às vezes, aumenta a demanda de treino ou do próprio esporte preferido e acaba acontecendo traumas, que isso daí a gente não consegue prever, né? Como um torce, uma batida de um outro colega, né? Acaba acontecendo trauma. Agora, existem também lesões por esforço repetitivo, entendeu? Por exemplo, assim, hoje foi uma paciente, mulher, 24 anos lá, para a gente avaliar a biomecânica dela e fazer o teste de força, que é a dinamometria isométrica, que depois a gente vai explicar melhor. O que acontece? Essa temporada, tipo de setembro a fevereiro, aumenta-se o número de pessoas na academia. No caso dela, ela queria treinar muito perna, ela queria deixar bem os vastos, bem definida, vasto medial. E aí o que aconteceu? Ela treina 4 a 5 vezes na semana, ela faz mais de 5 exercícios de perna e aumenta a amplitude de movimento desse joelho, passando de 90 graus e usando muita carga. Então ali, ó, é volume, carga e amplitude de movimento. E aí o que acontece? A patela começa a gritar. E aí acontece uma inflamação na patela, começa a ter sintomas como subir e descer escada, sentindo dor. E assim qualquer outro esporte, por exemplo, ontem, claro, como tu queria que a gente desse exemplo do dia a dia, né? Isso, exato. Um padelista, um cara sedentário, acima do peso, resolve jogar 3 vezes na semana. E ele não faz um trabalho técnico em cima dos movimentos que ele deveria realizar no pádel. Digamos, faz uma aula por mês. Então, fica deficiente o movimento, a batida na bola. Então, ele vai de qualquer jeito nesse movimento e acaba lesionando. Fazendo a epicondilite, né? Que é a maioria das vezes. Isso aí. E são esses casos que a pessoa ela pensa que está bem e, na verdade, não, né? Porque não tem todo um preparo. E vocês estão até fazendo vocês estão dando a dica, aquela dica indireta assim, será que eu estou preparado para isso? Por exemplo, um obeso, ou até mesmo aquele que está acima do peso, sedentário. Hoje, com a questão do esporte, todo mundo quer fazer um esporte, seja um pádel ou qualquer outro, mas será que está preparado? Na verdade, assim, ó, o que acontece? Todos nós estamos despreparados e todos nós desequilibramos, porque é uma coisa natural da máquina humana. A máquina humana ela é bilateral, ela tem o lado direito e esquerdo, ela tem a parte superior e inferior, e você não consegue ter dois lados genuinamente idênticos, simétricos, porque você utiliza mais um músculo do que outro, a tua postura é dominante numa determinada ação. Então, todos nós deveríamos, como regra geral, de fazer a geometria e balanceamento. Então, assim, por que até para comer. Por que eles trabalham direto com a gente? Porque a gente não consegue, na ortopedia, que a gente está falando que não é o trauma é a única coisa que não tem muita conversa. Bateu, quebrou, é isso aí, está resolvido. Vai resolver o trauma. Ótimo. E a causa está definida. Agora, a dor que aconteceu ao longo dos anos, num joelho ou no ombro, sempre é por mau uso. É por desequilíbrio muscular, é por alterações biomecânicas que levam à sobrecarga daquela articulação, por descompensação. Então, dificilmente um paciente chega lá na primeira consulta e eu não vou pedir para ele uma avaliação funcional, porque eles vão ver a funcionalidade do paciente do pé à cabeça. E aí é muito importante também, assim, ó, Douglas, que a gente ressalte, assim, ó, que não é possível ver só o ombro. É totalmente inadequado um exame físico ou um tratamento médico de uma causa ortopédica, não traumática, que você avalie só a região afetada. Ela é vítima de um desequilíbrio, que às vezes pode ser a nível de pelve. Existe muita capsulite adesiva que é por desequilíbrio de pelve, que modifica o padrão de utilização e leva a uma alteração funcional daquele ombro e, consequentemente, leva a lesão. Então, existem tratamentos que vão começar o tratamento avaliando a panturrilha, a pelve, a musculatura de pessoas,
a questão tem muita questão ortopédica que tem a ver com bruxismo. Sim. Então, assim, nós não podemos dissociar as coisas, elas têm que estar junto. Então, essa avaliação funcional que a gente faz de rotina na clínica, ela vem casada porque ela avalia a causa. Ela não vai só na consequência. A consequência é a dor no ombro, é a lesão do tendão que aconteceu, mas existe uma causa. E essa causa a gente busca incessantemente, ou através da avaliação funcional, ou através da dinamometria, que a gente avalia as diferenças de força. A dinamometria não é para ver força. Tem gente que tem força, mas às vezes muita força num músculo e pouca no outro. E esse desequilíbrio leva a alterações ao longo de um tempo, acontece de um dia para a noite. Porque esses desequilíbrios levam a aumento de pressão intraarticular, encurtamentos de cápsula ou de tendões, e isso sobrecarrega a articulação, que vai levar a uma lesão de menisco, consequentemente uma lesão de cartilagem. E a outra forma de avaliação que a gente utiliza é a termografia. A termografia, Hipócrates já dizia, muito tempo atrás, que se existe diferença de temperatura, existe doença. Então, se você tem um lado mais frio que o outro, tem alguma coisa. Se você tem um lado mais quente do que o outro, existe alguma coisa que está acontecendo naquela região. Por isso que a gente levou a termografia para o Rio Grandense, quando a gente trabalhou lá no esporte, porque a lesão muscular é a parte mais importante, as lesões mais comuns que existem no esporte. E o Palmeiras hoje utiliza dioturnamente, eles utilizam todo dia. O atleta chega no CT, no clube, antes de tomar café, ele é avaliado por termografia e exame físico. E depois se caso identifica alguma pequena alteração, eles já ativam a equipe médica para compensar e para analisar o que está acontecendo naquela. Por que existe aquela diferença? Muito bom. Então, e o princípio fundamental da ortopedia, ela é a simetricidade. Então, quanto mais simétrico for o corpo da pessoa e mais equilibrado, menos patologias vai acontecer a nível de coluna, de disco, de ombro, de quadril, de joelho. Então, claro que é muito difícil a gente conseguir, justamente porque a gente tem um lado mais dominante do que o outro, né? Um lado mais forte do que o outro, utiliza mais, a gente, por exemplo, aqui está sentado, a gente utiliza muito mais os músculos da frente do ombro e da parte anterior da coxa, do que a parte de trás da escápula, que geralmente tem as dissociações e as alterações musculares. Então, incessantemente, a gente busca o equilíbrio e a gente só termina o tratamento do paciente quando ele adquire a capacidade de fazer atividade física regular. Porque aí ele consegue fazer a manutenção. De nada adianta você tratar um paciente, tira a dor dele, e aí você não vai na causa do problema. E aí, quando tu identifica a causa, também não adianta nada se você não fizer a manutenção desse paciente para ele não voltar a ter a mesma lesão, pelo mesmo problema, pela mesma alteração biomecânica. Complementando aqui a história que o Marcos estava contando, ontem foi engraçado, teve uma paciente nossa, clássico, professora, uma dor no ombro esquerdo, e ela achou engraçado o tempo de avaliação, que é no mínimo 2 horas. A gente leva de 2 horas a 2 horas e meia, 2 horas e 40, para a gente trocar uma ideia, fazer uma boa anamnese, saber do que ela se alimenta, como é que ela dorme, e ver toda a parte mecânica dela. E ela achou estranho porque a última avaliação que ela tinha feito, a pessoa ficou envolvida no ombro dela. Né? Que é uma avaliação de primeiro momento clínica interessante, mas depois a gente tem que aprofundar na avaliação funcional, justamente para ver punho, cotovelo, prona, supina, estende, flat, cervical, inclina, roda. Como é que tá as tuas escápulas? São aladas? Né? Tu tem a discinesia escapular ou não? A tua cápsula, ela tá com restrição? Não. Teste. Pega alguma coisa, faz alguma compressão nervosa, tem radiação na extremidade. Sim. Né? Teu braço está gelado, está quente, tu sente? Não. Tu tem força?
E aí tu desce, vai descendo, é uma viagem. Essa claro. avaliação neuromuscular Isso é é muito importante, porque, por exemplo, a diferença de temperatura, tu sentir um toque diferente, se tu usar o diapasão e ele sentir uma vibração diferente, tem alteração. E essa parte neuromuscular, ela é casada, não tem como separar músculo de nervo e também de controle postural e articular. Então, é uma coisa só, não tem como separar o paciente em ombro, joelho, quadril, Também. coluna. Outra Apesar de situação ser também mais são fácil slide. para a gente estudar, né, Sim. por que a medicina foi para essa parte da especialista? Porque tinha muita coisa para estudar e realmente a gente aprendeu muito em termos de técnica cirúrgica. Só que agora está na hora de retroceder, a gente já sabe as técnicas, já evoluiu bastante, está na hora de olhar o paciente mais como um todo, porque essa coisa da especialidade de vai lá, o endócrino vê a parte endócrina, o cardio vê só a parte da cardio, o ortopedista vê só o ombro, o outro vê o pé, o outro vê... ela é falha, ela não é completa, a medicina não tem como ser esquartejada. Não. E o corpo é um sistema integrado, né? E ia falar dos triggering point, que por vezes a dor pode ser no ombro, mas a causa está em outro lugar. E aí, como vocês fazem assim um apurado total, sabendo de tudo, né? Mais fácil até de saber onde é que está a causa. Falaste. Mas ontem nós tivemos, eu estou fazendo uma pós-graduação nesse entendimento de neuromodulação. E o caso que eles apresentaram era de um paciente que tinha capsulite adesiva, que é uma patologia que altera, a cápsula fica rígida, o ombro fica com dificuldade de movimentação e dor. E chegamos à conclusão que uma das causas era hepática. O paciente era obeso, tinha uma esteatose hepática e a inervação do frênico, que sai da parte das vísceras, tem relação direta com o ombro. Então, se tu não entende isso, tu vai tratar só a dor do paciente e vai ficar olhando para o ombro. Exatamente. Não vai abrir o leque. Então, assim, claro que 70% das vezes, se tu focar no ombro, tu consegue um resultado razoável. Mas se tu tratar o ombro e ir na causa, tu resolve 100%. Exatamente, isso mesmo. E faz com que a pessoa ela melhore, né? Volte a ter aquela qualidade de vida que é difícil uma pessoa com dor ou com rigidez ou sem movimento, ela vai começar a ter outros problemas também. Uma coisa vai levando a outra. Não, imagina uma dor que venha a persistir. Não muda teu humor? Completamente. Muda teu sono? Sem consegue dúvida. dormir. Aí tu começa a ter problemas. Por isso que não, Vai a gente somando. não consegue separar. Exato. A parte emocional da parte dietética e da parte física, elas são totalmente complementares, a gente não consegue dissociar. É sono, alimentação e exercício. Depois, fora essa avaliação, que leva em torno de 2 horas, 2 horas e meia, fora a parte mecânica, que a gente tenta ver, revirar a pessoa, tem a parte de força, né? Que é a dinamometria isométrica, onde a gente tenta descobrir ela realizando aquela força ali na clínica, que não é uma força absoluta, mas a gente consegue comparar um membro com o outro. Através do computador. Assim, um grupo muscular ela com outro. mede a força e aparece no computador. No software. E aí a gente consegue, a partir de 10% de diferença, acende-se um sinal vermelho. De um lado para o outro. Existe um diferença. desequilíbrio ali. Ou por dor, ou por fraqueza, um padrão que ele tem. Então, por exemplo, um quadríceps com mais de 10% de diferença de uma perna para outra, ali a gente tem que traçar uma meta, uma estratégia para ele recuperar essa força ali, né? Assim a gente consegue equilibrar. O Márcio sempre dá essas analogias com o carro, né? É uma geometria e balanceamento. Aquele pneu está murcho. A gente vai ter que encher ele, porque senão esse carro não consegue sair para viajar. Claro. Senão ele vai puxar para um lado. E é assim que acontece com o corpo humano. Só que o grande problema é que isso ela demora para acontecer. E as pessoas não têm o hábito de fazer prevenção no Brasil. Né? Onde é que existe a prevenção hoje na medicina? Muito forte na parte de ginecologia. Então, assim, a ginecologia obstetrícia é o sonho hoje da medicina, porque
eles vêm de uma maneira integral, eles avaliam o paciente, por exemplo, nós temos ultrassom na clínica também, então a gente avalia o paciente através da imagem. Tem que ver, aí tu faz o exame completo do paciente. E aí o gineco-obstetrista, ele vê a parte clínica, ele vê a parte metabólica. Então ele consegue transitar em todas as áreas da saúde da mulher. E a cardiologia. Então a cardiologia o pessoal faz a parte de prevenção, né, pelo medo do infarto, enfim, que é uma coisa mais grave, mas ela deveria ser estendida a todas as áreas. Então, a parte osteomuscular, que corresponde desde do pescoço até o pé, esse você deveria fazer pelo menos uma vez ao ano uma avaliação funcional. Não precisa nem ir no médico, mas pelo menos uma avaliação funcional. Se está equilibrado as coisas. E na identificação de um desequilíbrio, de uma alteração, aí buscar a reparação, o reequilíbrio. Evitaria muita patologia assim. Quais os casos que mais aparecem na clínica? Sabe que às vezes depende da estação do ano. Uhum. Agora, por exemplo, nessa época do verão, que eu te falei da condropatia patelar, é bem comum. Agora, mas aparece diferentes lesões de joelho, né? Uhum. Menisco. Uhum. Geralmente, inverno é mais articulação e tendões e músculo mais verão. E lombar também no inverno. Porque a parte articular ela causa mais dor no inverno. Né? A gente é eletromagnético, tem polo positivo, polo negativo. E tanto é que o pessoal brinca assim, doutor, eu operei meu joelho, eu tenho uma placa na perna e sei que vai chover. Justamente porque existe isso. Ela não é uma invenção, acontece essa alteração eletromagnética. Exato. E aí causa dor por diferença de tecido. Um é metal e o outro é músculo. É músculo. Então essa questão articular é mais no inverno, e a questão dos tendões e músculos no verão, porque as pessoas querem rapidamente voltar à forma para o verão, né? Coisas que não fizeram no inverno, então eles querem no verão poder acontecer. E as questões também de concurso, né? É muito comum quando o pessoal vai fazer concurso público, que tu tem que fazer testes físicos, que tem que passar, e aí as pessoas começam a fazer aquele treinamento repetitivo de uma forma desmedida, e aí começa a dar os problemas, as lesões. Dá mais problema ainda que até não passam no concurso. É verdade. E a parte do tratamento? O tratamento, ele começa primeiro com essa questão da avaliação. Então, a gente identifica a região acometida, digamos, a articulação, o joelho. Depois a gente faz a avaliação funcional, a dinamometria, a termografia como padrão de segmento, para a gente ver, assim, você visualiza em que momento tá melhorando e o paciente consegue acompanhar. Quando você visualiza na termografia que mudou o padrão termográfico e que a dor melhorou também, ele vai se motivando e vai melhorando. Então, basicamente, passa por essas avaliações. Depois a gente tem os tratamentos. Os tratamentos vão desde injetáveis, injeções que fazem aquele tecido ou aquela articulação aliviar a dor e também estimular a regeneração. E aí tem várias substâncias. Tem desde destrose, arnica, ácido hialurônico, aí tem as terapias com célula, com medula, com gordura, com células das plaquetas. Então, aí teria a questão biológica. E tem o tratamento também, que acontece a nível do fisioterapeuta, que é o laser. Então, a gente dá o primeiro estímulo, como se fosse dar aquele empurrão no tecido, porque às vezes ele tem uma lesão de 3, 4 meses, ele não vai cicatrizar, porque o tempo de cicatrização é 6 semanas. Passou isso, se não cicatrizou, ele é crônico. E se é crônico, ele se comporta diferente. Tu tem que agudizar, tu tem que reativar a lesão. É como se fosse plantar uma semente e não nasceu. Tu tem que botar a semente de novo, não adianta que aquela semente já foi. Estimular o celular. Isso, então aí tu estimula o tecido ou a articulação com alguma dessas técnicas injetáveis, e aí vem o laser e continua, ele fica estimulando o tempo todo. Aí a questão do laser na célula. Também é um estímulo biológico, também é um estímulo regenerativo.
né? Existe ondas de choque, existe eletroestimulação, a neuromodulação periférica, que vai associar a esse estímulo muscular, né? E aí fica a nível cerebral estimulando também. E todas essas técnicas, elas estimulam uma produção endógena do paciente, tanto de ácido hialurônico endógeno, no caso das articulações, quanto dos tecidos que é estimulado. Então você fica o tempo todo. Então cada vez menos a gente tem usado anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios eles bloqueiam o processo cicatricial como um todo. Então na inflamação existe a inflamação ruim e a inflamação boa. E a gente quer modular isso, a gente quer que permaneça a inflamação boa e evitemos a inflamação ruim. Fala sobre essa inflamação boa e ruim. Isso. Então, dentro do processo inflamatório, existem as citoquinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Citoquinas são proteínas que são utilizadas para reparação. Quando a inflamação ela fica muito exacerbada, ela inibe esse processo, né? Porque aí existe uma sobreposição das citoquinas inflamatórias, causando dor, imobilidade e aí perda do padrão funcional do membro. Então é uma doença da articulação como um todo. Vem atrofia muscular e aí uma série de alterações. No momento que você modula, você diminui as citoquinas inflamatórias e aumenta as citoquinas anti-inflamatórias, que são as proteínas que são utilizadas para reparação. E aí começa todo o processo do ciclo virtuoso, que é você estimular esse tecido à reparação. E vai reparando. E aí vai, então, só que a gente não pode parar. Ela tem que, é que nem plantar e colher. Sim. Do início ao fim, só vai ter o resultado quando tu colher, né, e vender a produção. Claro. Até então é um processo. Então, por isso que é importante que o laser continue ativando. Não adianta só eu fazer uma aplicação e não dar continuidade. Tanto é que hoje a gente está discutindo no consultório que a gente não quer mais oferecer ao paciente um tratamento. A gente quer oferecer todo o tratamento. É um combo, né? Porque não adianta nada ele fazer injeção, diminui a dor, um mês depois ele não fez fisioterapia, não fez musculação, não melhorou a dieta. Volta o problema de novo. Exato. Não terminou de acontecer a reparação. No caso, o tratamento tem que ser completo. Até mesmo o caso daquela paciente que a gente estava comentando hoje. O tamanho da evolução dela por estar ali perto da gente, né? Essa paciente é interessante, ela tem uma epilepsia grave, e aí ela machucou o joelho, e aí como acontece, como é a parte central, né, a nível cerebral, é muito importante o controle muscular para ela, porque ela perde a capacidade de caminhar rapidamente. Então, a gente fez toda uma neuromodulação, um estímulo muscular com laser, né, com agulha e tal, e ela voltou à condição de soltar as muletas e de ter o controle até da dor dela. Então, tanto a dor quanto a parte muscular melhorou. E isso só aconteceu porque ela ficou o tratamento inteiro. E a gente via cada dia que ela voltava, ela estava mais contente. Hoje ela veio agradecer. Foi até bem emocionante, porque é uma pessoa que a gente gosta muito e é uma paciente de muitos anos. A mãe dela eu já tratei, eu já estou há 26 anos em Santa Maria, então a relação que a gente tem não é só de paciente, já é de amizade, então claro, a gente torcia muito para ela recuperar. E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê dentro da terapia regenerativa e da capacidade que o organismo tem de reparação, que ele mesmo pode reparar. O organismo ele só tem que ser estimulado, sem medicamentos externos. O próprio organismo tem essa capacidade, mas tu tem que estimular. Tanto do ponto de vista emocional, quanto a parte de neuromodulação plástica. A gente antigamente não tinha ideia de que o nervo pudesse auxiliar a regeneração e achar caminhos, mas ele tem, só ele é mais lento do que a pele, do que o músculo, claro, que são estruturas que têm um metabolismo muito rápido. Mas você tem uma neuroplasticidade, você consegue, com um trabalho bem estruturado, fazendo uma estimulação continuadamente, que não deixa
Não deixa o carro parar. Sim. Tem que continuar empurrando, ele vai seguindo, vai conseguir chegar até o objetivo final dele, mas não pode parar. É aquela situação, né, é uma equipe e o paciente está junto. Na verdade, quem tem que fazer mais é o paciente. O paciente. É. A gente é um agente externo que e pela estimula. situação do estilo de vida também. É um paciente que fuma, é um paciente que peca na alimentação, é um paciente que, né, não é regrado, situação de sono, tudo isso aí interfere, principalmente dentro do meio celular, né? O meio celular também ele trabalha com aquilo que é mais sadio, né? Eu falo para os pacientes o seguinte: o mesmo que alimenta o joelho, alimenta o cérebro, alimenta o intestino, alimenta a pele. Não existe um alimento separado, específico. É. Então, se você tem uma alimentação boa, um sono e uma capacidade de exercício, você já está regulado, você está pronto para dar essa resposta que o organismo precisa. E todo ano você modifica, todas as suas células morreram e elas vieram uma nova célula a cada ano. Então, se você tem a chance de reeditar uma nova célula a cada ano, não é só um ano novo, vida nova, a célula nova também. Então, você tem essa capacidade, mas aí tu tem que convencer o paciente a mudar os hábitos. O problema é que hoje todos os hábitos que existem, tanto para dormir quanto para alimentar, são feitos para adoecer. Exato. Então, a gente antigamente dormia às 9 da noite. Exato. Hoje tu quer dormir à meia-noite. E aí toda a regulação da melatonina, que começa das 10 até as 2, até as 7 da manhã, é prejudicada. Toda a reparação do sono REM acontece das 10 às 2 da manhã. Exato. E aí tu começa a encurtar. Então, se a tua fábrica, para reparar um carro, ela trabalha 1 hora por noite só, e a fábrica deveria estar aberta das 10 da noite até as 2 da manhã, a tua capacidade de reparação diminui. Com certeza. Então, e a alimentação hoje é muito açúcar, é muito doce, tudo coisas maravilhosas, todo mundo gosta. Mas foi feito para adoecer, né? O açúcar ele não te auxilia em nada em termos de ganho. É só coisas para acidificar o corpo da gente. Exato. Onde tem acidez, tem doença. É que nem um campo, né? A gente usa o calcário para poder equalizar o ácido básico e ter uma produção melhor. A mesma coisa serve para o corpo humano. É. E aí, Fisa? Nós somos um agente externo, né, que estimula esse corpo. Eu digo, né, a gente tem 3 fases com o paciente. Olha, tu vai ter a fase 1, que é maca, a fase 2, que é maca e solo, e a fase 3, que é o solo e bater asas. Então a gente é um agente externo, vai estimulando com laser, com eletroestimulação, estimula bastante aquele tecido com a mão, né? Enfim. E depois a gente vai ensinando ele, dando coragem para esse paciente, para poder dar as primeiras pisadas no chão. Ele está ali com um médico no lado, passando confiança também para ele. E fica tudo mais fácil, né? Com Daí, aquela empreitada que eles acham que vai ser longa, se torna mais curta, se torna mais prazerosa. E a gente vai estimulando, e vários pacientes já passaram por lá e hoje continuam não faziam atividade tanto antes quanto agora, depois de se machucar. Essa paciente que a gente veio comentando, a gente foi encorajando ela tinha uma viagem para fazer em Foz do Iguaçu. Ela achava que não ia conseguir. Não ia conseguir, ela acabou indo. As cataratas não conseguem mesmo, né? Olha Porque aí. lá tem que subir e é forte a subida. Mas mesmo assim ela conseguiu se adaptar num elevador. Ela foi. Ela foi? Ficou feliz ali. Olha aí. Ela foi depois. Sim, agora Agora em tratamento ainda. Ela estava querendo. Estava em tratamento E aí ele ia cancelar, porque tinha já conseguido tudo pago. E o Lucas falou, não, tu vai conseguir. Tu vai. Eu não sei se eu vou. Será que eu vou conseguir com uma muleta só? Eu não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir. Mas a gente vai tocar para ti. Esse é o nosso projeto a curto prazo. E o longo prazo é tu fazer a tua academia, aparecer daqui uma vez por ano aqui para mim te ver, Márcio. A gente quer ver o mínimo possível os pacientes na academia e mais pleno na saúde. Mas é que tu tem que fazer tudo certo, né? O brasileiro, ele acha que fazendo tudo errado pode dar certo. Não tem como dar certo. Não fecha a conta. As coisas erradas vão dar errado. Não fecha. Então, assim, mas o fulano fumava e ele morreu com 100 anos. Mas isso é uma exceção.
Ela não é a regra. Desculpa de manco, né? É desculpa de manco. Nem toda pessoa vai ser assim. Outra coisa, né, sobre longevidade, né? O que adianta tu ter 90 anos, mas tu ser dependente 20 anos já de familiar, para te levar para o banheiro, para um monte de coisa. Quem sabe a gente faz essa caminhada, né, essa prevenção desde cedo, para que a gente tenha força nas pernas para poder se levantar, ir até o banheiro. Só para vocês terem uma ideia, assim, quais são as 3 coisas que você vê que um idoso está perdendo a sua capacidade vital? São 3 coisas. Perda muscular? Então, perda de força, passo curto. Você começa a ver um idoso que está com o passinho curtinho, né? E perda de peso. Se o paciente o idoso perde peso, ele perde muito mais massa muscular, porque a gente tem a lipossubstituição decorrendo da idade. Então a gente deposita gordura, principalmente na mulher, deposita colote, enfim. Então, se você vê esses 3 aspectos, o paciente está bem preocupante. E aí tu começa a ter as chances de fratura, né? Porque então, assim, uma das coisas fundamentais, tanto é que a medicina recomenda acima de 60 anos, é fazer a dinamometria, porque ele é um padrão para avaliação de força, e um paciente forte é um paciente saudável. Esse paciente passa na dinamometria. Né? Esse paciente passa na dinamometria, às vezes ele está super bem funcional, mas a gente sempre pede. Vem conversar conosco, de 6 em 6 meses, para a gente dar uma monitorada, para ver se tu não perdeu força, né? Não ficou. Porque ele pode estar simétrico, mas a força está diminuída. Então, a gente quer ganhar massa muscular. Só que ganhar massa muscular depois dos 50 é muito difícil. Tu tem que casar atividade numa intensidade ideal, que é no mínimo 3 vezes por semana, bem feita, com uma dieta proteica forte e às vezes com suplementação. Se tu não faz isso, dificilmente tu vai ganhar. Tu pode não perder, mas ganhar tu não vai. Então eu digo sempre assim, ó, uma coisa é tu jogar para empatar. Se tu quer ganhar do adversário, tu tem que jogar mais que ele. Então aí tu tem que fazer o algo mais. Então tudo isso é. E o que eu mais gosto do trabalho com a físio ali e com a nossa equipe da clínica, é que eles vão martelando essas informações para o paciente, porque o paciente ele não se convence pelo uma vez que tu conversou com ele. Ele tem que visualizar, ele tem que entender, ele tem que se convencer de que aquilo vai fazer diferença para ele. Senão a gente não consegue mudar nada, né? Com certeza. Ele vê número, ele vê imagem, a termografia mostra hiperradiação na escápula esquerda, mas dói a cervical dele. Ele vê diminuir a área quente, né? Ele consegue visualizar, ele vê número. Estou 23% mais fraco na minha posterior da coxa direita, então eu vou ter que fortalecer mais a direita. Tá, mas eu boto peso? Não, começa com repetição. Tu tá saindo daqui, tu tá na fase 3, tu vai ter que ir para a academia reabilitar 90 dias a 120 dias, para depois começar a botar uma carga. Tu não é um atleta profissional, tu não ganha salário para fazer o teu esporte. Então calma, vai devagar. Né? Porque se tu acelerar de novo. Desses pacientes de vez em quando? A gente está tentando organizar isso. Porque melhorar legal. isso. Eu acho que é bacana, porque vocês estão mostrando algo em números, né? Vocês estão mostrando algo em números e a pessoa está se conscientizando disso. É que a diferença E não vai ter desculpa. A diferença do achômetro para a ciência é número. Por exemplo, tu tem que mostrar para ele quantos % de chance ele melhorou, visualizar. Isso. Porque se ele não convence, se tu não convence ele que ele não vê o resultado, tanto da dor quanto da força, quanto do equilíbrio, a questão do exame de sangue, olhar ali o colesterol baixando e tal, ele não vai Fica aderir. subjetivo demais, né? Fica muito subjetivo. Até mesmo porque muita gente não sobe da balança, né? Porque ali tem número. E outra coisa, a gente é um modo também de largar a responsabilidade no colo dele, né? Olha, agora daqui para frente eu vou ter que cuidar, a gente vai ter que cuidar de longe, mas a gente precisa que tu melhore, né? Então tu tem que vir aqui. Tem vezes que o paciente não tem paciente que não merece que a gente trate de determinado, por exemplo, terapia regenerativa. Não é uma questão de merecer porque é bonzinho ou porque é malzinho, não é isso. É assim, ó. Você quer fazer um tratamento com terapia regenerativa, você tem que modificar alguns hábitos
e nós temos que preparar aquele corpo para receber aquele tratamento e ele dar certo. O nosso objetivo não é fazer o tratamento e não dar certo. Senão a gente queima o método, vai falar mal do tratamento porque não fez a parte dele. Então, assim, a gente primeiro identifica se o perfil do paciente é condizente com aquilo. O paciente que fuma, obeso, diabético, não cuida da dieta, dorme mal, esse não é o candidato. Infelizmente, não tem como dar certo, né, fazendo tudo errado. Então, a gente tenta, insistentemente, falando ali no momento da consulta, o físio falando também, a clínica que vai cuidar da parte metabólica. A parte nutricional. E tem o nutricionista, o nutricionista também, a gente tem na clínica é fundamental. E aí, aos poucos, ele vai aderindo. E aquele paciente que tu vê que é um candidato, aí você investe. Senão você não vai colocar... E ele está disposto também a mudar. Se está disposto, né? Exatamente. Tem que partir dele, né? Porque ele está disposto a mudar. Mas é importante que uma coisa, a gente tinha um tempo atrás que eu deixava mais livre o paciente para escolher. Sabe? Eu acho assim, cada vez mais a gente tem que passar para o paciente informação e a gente também porque o paciente não sabe o que é melhor para ele. Do ponto de vista médico falando, né? A gente tem um grau de responsabilidade. Então a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós e dizer, olha, o melhor para ti seria fazer isso aqui. E mostrar o caminho e em quanto tempo planilhar, fazer uma planilha, como se fosse um projeto uma atividade do dia a dia. Um projeto de construção. Isso aí. Às vezes a patologia, tu consegue trabalhar no conservador com ela, a médio prazo ou até longo prazo. Mas ele não tem o perfil. Daí a gente atalha caminho. Vai lá, fala com o Márcio de novo, porque a gente vai ter que adotar uma outra estratégia. Porque daqui não vai dar, porque o teu perfil é muito ruim. Né? Não falo isso direto para ele, mas a gente saca, a gente percebe, né? A gente adota aquele paciente ali e percebe. E outros vão muito bem, vão certo. Às vezes só no tratamento conservador. O Márcio sempre fala, às vezes é menos bisturi, né? E tenta o lado conservador, mas às vezes a gente não consegue salvar. É difícil. E outra, não vamos esquecer que o cérebro é preguiçoso, né? Ele quer que o nosso corpo ele fique parado. Assim, ele tem mais segurança em cima de si mesmo. Isso a gente sabe, né? Só que tem que estar em movimento. Nós temos que estar em movimento. Década de 90, gurizada, era desde futebol, correr, brincar na rua, direto. Hoje não. Hoje eles vê um joguinho ali que corre ali por ele. Né? Então tudo está mudando. Mas nessa mudança, consequentemente, o ser humano vai ficando cada vez mais doente. Mais doente, mais parado. Me apavora, às vezes chega a casa de adolescente mole, cara, totalmente mole. Então tu imagina. Assimétrico, assim, a musculatura toda descompensada, sabe? Que é uma preocupação. Nossa, numa fase da vida pública. Que era impensável, né? Era impensável isso, porque uma fase da vida que tu tá com todos os hormônios a 1000. Sim. A força, né? Disposição. Não tem como, né? Não tem, exato. E aí tu cria os obesos de amanhã, né? Os doentes de amanhã. E os hiperobesos, né? Hoje não é nem se trata mais de super, é hiper. Com 13 brindes de câncer, né? Junto. Então, o que nós estamos conversando aqui é algo muito sério para a saúde do ser humano. E não é só aqui no Brasil, é em todo o mundo. É uma epidemia. Nos Estados Unidos é preocupante. Exato, enquanto esse mercado é agressivo e faz a cabeça através do marketing de todo mundo, isso a gente sabe, nós da área da saúde, a gente está vendo o que está acontecendo. Nós não somos bobos. Mas a questão é como nós vamos pegar e vamos fazer a cabeça do paciente, do ser humano e até mesmo da nossa, né? A gente também cai nessas pegadinhas. Você só vai fazer com que aconteça as coisas o dia que tu criar um hábito. E para criar hábito, qualquer pessoa, qualquer paciente, para qualquer coisa, tu tem que insistir. Exato. Então, é o que a gente sempre fala lá. É que nem o exercício físico, vale para qualquer coisa na vida. Primeiro tu realiza, depois tu te adapta, depois que tu te adaptou, tu vai progredir. Exato. Se tu não faz, não se adaptou, tu não vai ter condições de progredir. Então, tu tem sempre esses 3
pilares que a gente trabalha. Bons Então, hábitos. primeiro começa, depois se adapta e depois tenta progredir. Exatamente. A gente tem, eu converso muito, eu falei no início da nossa conversa sobre trimestres, né? E como é interessante isso aí, eu notei muitas vezes, porque a gente fica 1 hora e pouco, 2 horas com o paciente, tu vai, né, vai descobrindo coisas, muitas histórias. E às vezes, mas eu quero fazer tal coisa. Daí tu olha para o sujeito e diz, tchê, tu tem ideia do que tu quer começar uma hidroginástica agora, que está começando o inverno? Tu vai ter que botar um monte de roupa para sair, depois tu vai ter que tirar um monte de roupa, tu está disposto a fazer isso? E ele, pensando bem, não. Então vamos começar num pilatezinho, né, perto da tua casa. Vamos começar a estimular, vamos estimular 3 meses, depois a gente troca, vai para outra modalidade. Daqui a um pouco tu experimentou 4 modalidades diferentes e se adaptou numa, e aí vai. Se tu falar com marketing ou pessoas que trabalham com empresas, tu vai ver que esses pequenos hábitos é o que eles pregam. Claro. Por exemplo, como é que tu cria um novo hábito na empresa? Tu faz uma pequena mudança. Mas aquela pequena mudança, tu vai repetir, repetir, Exato. repetir, aí tu te adaptou. Isso. Aí tu vai progredir. Aí tu vai querer algo mais. Aí tu vai ter um novo projeto. Então, tem que fazer as coisas pequenas para que todas as coisas grandes começem pequeno. Sempre. Então, Exatamente. E agora, então, estamos quase encerrando o nosso podcast. E que mensagem a gente pode deixar para esse público que está nos escutando e nos assistindo? Procure. Hoje tem muita informação. Então, assim, a informação está para todo mundo, em qualquer lugar. É muito fácil. Se informem, procurem cedo resolver os seus problemas. Os problemas pequenos são resolvidos de forma fácil. Problemas maiores são resolvidos de forma muito mais difícil. Então, no início de uma lesão, no início de um problema, tenta identificar, tenta resolver o problema na origem, que com certeza essas terapias que são mais rápidas, mais fáceis e mais baratas, vão estar à disposição dele. Do contrário, se ele deixa para depois, para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai ser situações bem mais penosas, mais difíceis e mais caras. Então, a gente diria que ele busque um atendimento mais precoce possível. E outra mensagem que a gente daria é a manutenção. Não adianta tu fazer, que nem o Brasil gosta muito de campanha da vacinação, né? Quer dizer, são 12 meses no ano, e em 1 mês tu vai te preocupar em vacinar teu filho. Nos outros 11 tu vai esquecer. Não existe isso, né? Exato. Então, todo dia nasce crianças, todo dia tu tem que vacinar, todo dia tu tem que fazer a mesma coisa. Exato. Então, acabar com essa coisa da campanha. Não, no verão eu vou fazer tal coisa. Não, faz sempre. Né? É só para conscientização, mas conscientização dia a dia, né? Faça atividade física, vai te tornar mais proativo para as coisas, para passear com teu filho, para bolar ideias diferentes com a tua família, sair do sofá. Muito tempo no sofá não dá. E cuidado com o pessoal que é saudável, muito cuidado com excesso. Excesso de atividade, excesso de repetição. Isso causa lesão. E, como o Dr. Márcio falou, prevenção. Vai lá, visita teu médico, visita o teu fisioterapeuta, visita teu personal e troca uma ideia. Está aberto, né? Para a gente estuda sobre a sua patologia. Não, é uma coisa muito interessante que agora as gerações vieram nos informar. Por exemplo, se vocês olharem, que vocês conhecem pessoas abaixo de 22 anos de idade, elas têm uma consciência de saúde, de corpo invejável. Eles já estão fazendo academia, eles já estão não sei o quê. É impressionante. Né? Meus pais eram uma geração que só trabalhava. Sempre. Só trabalhava e não procurava prevenir nada. Então, e essa não, essa geração do abaixo de 22 aí é um pessoal que é quase o perfeito do corpo. Já querem até começar antes. É. Antes da idade. Exatamente. Nem terminou Já o estão lá crescimento, prevenindo. já querem pegar e fazer musculação. Isso. Prevenir as lesões. De certa forma é bom, mas equilibrado, como tu falou. Equilibrado. Nada de excesso. Márcio, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. Uma vez convidado, sempre convidado. Quero ver vocês de novo aqui, junto com outro integrante da equipe. Tá? O Renan, vai ser um grande prazer. Isso aqui que a gente está discutindo, comentando, falando a respeito, sei muito bem do lado profissional de vocês. Né? Vocês fazem isso por um propósito,
E esse propósito vocês já estão aí há mais de 20 anos, né, fazendo isso. E quem está nos escutando e nos vendo, a gente está aqui apenas sendo um meio, né? E esse meio de fazer com que todos que estão nos vendo, que escutem a gente, né? Nós não estamos aqui apenas para pegar e bater um papo. Na verdade, o que essa conversa está fazendo é para quem está nos assistindo, certo? Então, muito obrigado e até a próxima. E a você, muito obrigado pela sua atenção. E olha, compartilhe todas as informações que com certeza vocês também estarão ajudando aquele que vocês vão compartilhar, mas assim mesmo também. Forte abraço.